Meus irmãos, no dia de hoje nós vamos ler o texto que se encontra em Apocalipse capítulo 15. Nós faremos a leitura do verso número 1 até o verso número 4. Apocalipse 15, de 1 a 4. Tá? Nosso tema hoje, o nosso intento é falarmos sobre o dever do povo do Senhor de louvar a Deus por sua libertação. Então, como povo liberto pelo Senhor, nós precisamos ter sempre isto em mente. É meu dever, como povo do Senhor, compreender aquilo que Deus fez por mim, me libertando, e ter sempre em nossos lábios um cântico de louvor ao nosso Deus. E eu queria que nós olhássemos para esse texto, aprendêssemos sobre isso, como instrução dada pelo Senhor, através do apóstolo João, naquela época e certamente nos dias de hoje também. Tá bom? Então vamos, antes de lermos, orarmos ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ilumine na compreensão da sua palavra. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Te agradecemos por tuas maravilhas, tuas obras poderosas, justas e sábias. Te agradecemos, ó Deus, porque fazemos parte do povo do Senhor, e isso é a expressão da graça do Senhor sobre a nossa vida. Nesta manhã, também te bendizemos porque temos a tua palavra em nossas mãos, e também a presença do teu Santo Espírito no nosso meio, e acima de tudo em nós, nos conduzindo, desvendando os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que assim se dê conosco, ó Deus, nesta manhã, e que o nosso coração seja assim voltado para aprender do Senhor, a fim de que vivamos mais e melhor para o Senhor, para o teu inteiro agrado. Ajuda-me, ó Deus, na leitura, explicação e aplicação desse texto. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, diz assim o texto bíblico: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Amém. Meus irmãos, certamente quando você lê a palavra do Senhor e para naquelas porções em que Deus age livrando o seu povo, você perceberá com muita clareza instruções para que este mesmo povo louve ao Senhor. Esta é uma atitude comum quando estas coisas acontecem. Nós temos não somente os exemplos disso, como ocorreu no caso de Moisés, quando tirou o povo do Egito, e logo após você vai ver Moisés entoando um cântico ao Senhor. Então você vê exemplo de pessoas que estão fazendo isso, como também você tem um inário, e aqui eu estou usando essa expressão, associando a nossa linguagem hoje, de cânticos que foram entoados por diversas razões ao Senhor, mas dentre elas está exatamente esta da libertação que Deus proveu para o seu povo. Quero dar 2 exemplos disto aos irmãos no livro dos Salmos. Primeiro, abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Quando você abre a Escritura e lê este Salmo, você vai perceber que este Salmo ele foi entoado exatamente num contexto de livramento. É um cântico de romagem, o povo entoava quando se dirigia a Jerusalém, tendo em vista a adoração que deveriam anualmente fazer ao Senhor, e eles cantavam o seguinte, observem bem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isto estamos alegres. E ele prossegue: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, note bem que há aqui uma situação estabelecida, onde o povo do Senhor está debaixo de dura servidão, de cativeiro, e agora ele louva ao Senhor por esta liberdade que Deus lhes concedeu. O outro texto, também no livro dos Salmos, é o Salmo de número 135. E este, de maneira ainda mais explícita, revela exatamente esse louvor entoado pelo povo do Senhor quando foi liberto. E agora eu queria que os irmãos lessem, por favor, o Salmo de número 145, não 135, 145. Por favor, leiam esse salmo juntos. Vamos lá? Exaltar-te-ei, ó Deus meu, bendirei o teu nome, todos grande até aqui. Agora pule para o verso de número 20. Então perceba bem que você tem uma chamada à adoração, ao louvor, a explicação disso, e isso está no final do Salmo 145, relacionado ao quê? Ao livramento que Deus dá ao seu povo, ok? Então, este aqui, juntamente com o Salmo número 126, com o texto de Êxodo, que alude a Moisés e ao povo quando sai do Egito, são muitos dos textos que estão enquadrados dentro desse preceito, a saber, que o povo do Senhor em todo o tempo foi instruído e realizou louvores ao Senhor exatamente por esta libertação. Quando você toma isso como um padrão bíblico, e o é, e você vai para o texto de Apocalipse, não deve ser estranho, portanto, para aquele povo que está recebendo da parte do Senhor, através de João, o apóstolo, essas instruções. Por quê? Porque era de se esperar que o povo do Senhor, no final, louvasse a Deus por sua libertação. Só que falar disso, quando nós estamos em meio ao sofrimento, não é fácil. Então, o povo de Deus está sendo instruído a perceber a realidade que está ao seu redor, que não é de derrota, mas de vitória. E quando eles percebem isto, ou pelo menos são levados pelo Senhor a refletir sobre isso, o que é que brota naturalmente do coração desse povo? Louvor a Deus pela libertação. Por isso que nesta manhã eu quero falar com os irmãos sobre isso, que o povo de Deus deve sempre louvar ao Senhor por sua libertação. Ainda que você não tenha outro motivo, e certamente você terá, para louvar a Deus, lembre-se de que Ele libertou a você do cativeiro. E por conta disso você deve louvá-lo para sempre. Nesse texto de Apocalipse capítulo 15, que nós lemos aí, verso número 1 a 4, nós temos aqui mais uma daquelas unidades temáticas do livro de Apocalipse. E nesta oportunidade, nós temos 2 capítulos que estão unidos pela mesma questão. E eu queria que você acompanhasse comigo para perceber o que eu estou dizendo. O que está acontecendo aqui? Deus anunciou que realizaria a ceifa e a vindima, né? Então, ele iria separar o seu povo dos ímpios.
Diante disto, ou seja, desta realidade do juízo que Deus trará sobre tudo e todos, o que é que o povo do Senhor deveria fazer? Duas coisas. A primeira delas, permanecer fiel ao Senhor. Não poderíamos nos abalar em meio às durezas desta vida. Pelo contrário, deveríamos ficar firmes no Senhor. Firmeza, perseverança dos santos. Mas a outra coisa é o louvor. Então você finaliza o capítulo 14, mostrando que haverá juízo, e inicia o capítulo 15 com um novo ciclo, apresentando esse juízo do Senhor agora de maneira mais detalhada. Há um detalhamento maior. E a expressão que encerra bem o conteúdo, tanto do capítulo 15 quanto do capítulo 16, é cólera da ira de Deus. E eu queria que você observasse comigo aí, capítulo 15, verso 1, por favor, olhe comigo. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou o quê? A cólera de Deus. Agora veja o verso 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera que vive pelos séculos dos séculos. Agora, no capítulo 16, verso 1, olha mais aí uma vez. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera. Então, cada uma dessas taças é a expressão visível do quê? Da cólera de Deus. E você tem essas 7 taças aí ao longo do capítulo 16. Quando chega no verso 19 do capítulo 16, por favor, veja comigo, diz assim: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Logicamente que a tradução aí está furor, não é? Mas tudo isso representa o quê? A cólera da ira de Deus. Então, em tese, o que é que nós temos aqui nesse capítulo 15, 16? O louvor que os remidos entoam diante da manifestação do juízo de Deus, da justiça do Senhor. A cólera da sua ira sobre os ímpios. Então, quando acontece o juízo, o povo de Deus teme a Deus, porque deve temê-lo, mas ao mesmo tempo ele também o quê? Se alegra por saber que este juízo que virá sobre todos não alcançará o povo do Senhor, porque Cristo morreu no lugar do seu povo. Mas aí, irmãos, o que nós devemos aprender nesse texto é exatamente como e por que nós devemos louvar ao Senhor, não é? Como e por que devemos louvar o Senhor. Assim sendo, você vai ter esse texto, essa porção, dividida em 2 partes. A primeira delas, nós temos o motivo deste louvor, ok? No verso de número 1, você tem o motivo. Por que o povo deve louvar o Senhor? Aqui está o motivo. E no verso número 2 a 4, você tem o conteúdo e modo, ok? Então, você tem o motivo, verso 1, depois você tem o conteúdo e também o quê? O modo. E quero analisar então com os irmãos, um a um, o que está aqui posto. Vamos ver primeiramente o verso de número 1 de Apocalipse 15. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. Note bem que João sempre usa essa linguagem, eu vi. Então ele está tendo uma visão, ok? Então ele olha para o céu e o que ele vê é algo que realmente lhe traz a noção do esplendor do Senhor e da obra que ele está realizando. E ele usa 2 expressões acerca disto. É algo grandioso, grande, e ao mesmo tempo o quê? Admirável. De maneira que ele fica estupefato diante daquilo e diz: meu Deus, que coisa é esta que está acontecendo? É algo grande e admirável. Essa não é uma visão simples, não é uma visão comum. É algo que desperta a atenção de João. Aí ele diz: foi que ele viu 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. A linguagem de 7 anjos, ela é acompanhada desde o início, aqui nos acompanha, desde o início de Apocalipse. Lembra? 7 anjos são as 7 igrejas, né? Os anjos representam. Depois você tem a visão do trono de Deus, você também lá tem os 7 anjos. Depois, nas manifestações de juízos que antecederam a esta, que é a última,
você também tem a ideia desses anjos que são trazidos. Então, João não está trazendo uma figura diferente daquela que foi vista anteriormente. Pelo contrário, ele está consolidando essa visão, dizendo que aqueles mesmos anjos de anteriormente são estes que estão aqui postos agora. São mensageiros do Senhor para trazer sobre o mundo o juízo, a mensagem da parte do Senhor. Ok? Esses 7 anjos, eles têm com eles... E aqui eu quero que você preste bem atenção, flagelos. Quando você diz assim, fulano de tal, ele está sofrendo um flagelo. O Senhor tira de sobre ele, né, este flagelo. O que você entende pela palavra flagelo? É uma pergunta. O que vocês entendem pela palavra flagelo? É algo bom ou ruim? É algo doloroso ou não? É algo permanente ou temporário? Em alguns sentidos pode ser temporário. Mas e nesse caso aqui? Uma pergunta a ser feita, né? Esse flagelo aqui, ele é permanente ou é temporário? Nesse caso aqui, ele é temporário, porque ele antecede o juízo do fim, que será de ordem eterna, tá? Tem esse ciclo de juízo. Então, quando você olha essa palavra flagelo, você está pensando em alguma coisa que vai trazer grande sofrimento, dor, para aqueles que estarão debaixo disso. Então, não queira estar debaixo deste flagelo. Só que João traz aqui uma nova informação dada pelo Senhor para ele, e isso para o povo. Qual é esta informação? Note bem, 7 últimos flagelos. Estão vendo aí? Últimos flagelos. E a outra informação é que, por meio destes, se consumou, ou seja, finalizou a ira de Deus. Em outras palavras, esta é a última sessão de juízo. E aí você pergunta, pastor, se é a última, é porque vieram outras antes. Sim, vieram. Por favor, vamos aqui para o capítulo 6 de Apocalipse. Primeira série de flagelos. Os selos, capítulo 6, você vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí depois você vai ter o 7º selo, tá? Capítulo 8. Então, de 6 a 8, primeiro grupo de flagelos, os selos. Depois, quando você entra no capítulo 8, a partir do verso 7, você tem o segundo ciclo de juízo, que foram o quê? As trombetas. Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí depois você tem a última trombeta no capítulo 11, verso 15. 7ª trombeta, segundo ciclo. Então, se tiveram 2 antes deste último flagelo, e ele está dizendo que esse é o último, é porque tiveram antes dele outros, que são esses que eu acabei de mostrar, e que esse é o terceiro e último ciclo de juízo do Senhor. Agora, note bem uma coisa muito importante aqui. Aqui não está dizendo que vem um após o outro no sentido do selo, trombeta e flagelo. Aqui está revelando o quê? Está revelando, preste bem atenção nisso, de maneira mais clara o que vai acontecer em termos de juízo. Ok? Então aqui não está dizendo que é um após o outro, mas está mostrando de maneira mais clara o que acontecerá em termos de juízo. É uma descrição mais detalhada. Para você não pensar que vieram, né? Os selos, as trombetas e depois o quê? Os flagelos. Não. Tudo isso aqui tem uma única ideia. Qual é? O juízo de Deus. O que ele está fazendo é descrevendo a cada passo do texto de maneira mais detalhada o que acontecerá. Ficou claro isso aqui, irmãos? Então, se você ler o texto de Apocalipse todo, qual é a ideia que você vai ter? Então vem selo, depois vem trombeta, e depois vem o quê? Os flagelos. Não, aqui a ideia é única, juízo. Deus está usando esse recurso retórico para nossa assimilação da intensidade em que isso acontecerá e do detalhamento de cada uma dessas partes. Ficou claro? Diga.
Exato, boa fala. Lembre bem que o fato de você ler capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 não quer dizer que necessariamente isso é uma questão cronológica, tá? Vai acontecer um, depois acontecer outro, depois acontecer outro. Imagine círculos concêntricos, né? É a mesma ideia, só que ela está sendo ampliada no sentido da sua compreensão, detalhamento. Ok? Então veja, ó, selos, trombetas e flagelos. Qual é a ideia que todos eles trazem em comum? Juízo de Deus. O que é que eles apresentam? Em maior detalhe, passo a passo, o que irá acontecer. E lembre que são sempre quantos? 7. Se você tivesse uma ordem cronológica de evento, você poderia ter 4, 5 e 6, 5, 6 e 7, mas são sempre 7. Por que sempre 7? Porque são exatamente ciclos concêntricos. O que acontece é só um maior nível de detalhamento. Lembre bem disso, para não trazer confusão, e disso aí vem muitas interpretações erradas também. Ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Então voltemos ao texto. Por favor, Apocalipse agora 15. Aí ele diz: viu esses últimos flagelos, com esse se consumou o quê? A cólera de Deus. Então observe bem que João está narrando o ato final aqui. O ato final, certo? Uma coisa interessante é que quando Deus diz que acontecerá uma coisa, não há dúvida sobre aquilo, tá? Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele decretou, é fato. Você só vai esperar por conta da nossa limitação de tempo e espaço quando isso vai acontecer, mas já é certo. Então, quando ele está dizendo aqui que se consumou a ira de Deus, a cólera de Deus, aqui não é dizer que há dúvida que isso vai acontecer. Não, isso é certo. É um fato. Ok? Deus vai julgar. Sua ira será manifesta. Ponto. Para nós isso é convicção. Isso deve ser expresso através da nossa confiança no Senhor e nos seus atos. Tá bom? Então, não é à toa que João coloca o quê? Com este se consumou a cólera de Deus. É um fato. Não há como fugir disso aqui. E a evidência maior que a gente tem disso, que é um fato, é que o povo já cantou. Você já viu alguém, aquelas competições que o pessoal está correndo, né? Aí ele começa a comemorar quando ele vê a linha de chegada, começa a comemorar, ele se alegra tanto, o povo ovacionando, e ele se esquece de olhar para quem vem atrás correndo. E aí aquela pessoa vem e corre na frente dele e é primeiro lugar. Ou seja, ela comemorou antes da hora. Aqui não está acontecendo isso. Por quê? Porque está consumado. Não há dúvida. Por isso que o povo de Deus pode cantar. Porque é certo. E aqui lembre, não é? Quando o Senhor Jesus Cristo estava crucificado, que ele disse na cruz, o quê? Está o quê? Consumado. Logicamente que aquilo se referia à sua obra aqui, de morte pelo seu povo, mas certamente também de todo o plano da redenção. Ok? Então, qual é o motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus? Pela manifestação de sua ira? Porque Ele cumprirá o seu propósito de libertar, salvar o seu povo e julgar os ímpios. O motivo é esse. Nós devemos louvar a Deus porque sabemos que Ele cumprirá no tempo e espaço, porque isso já é certo, né? A libertação do seu povo, a salvação do seu escolhido. Por isso nós devemos louvá-lo. A cólera de Deus é manifesta, é certa, é a última, é a consumação de todas as coisas. Por isso eu devo louvá-lo. Ok? Entenderam? Diga, irmã Rosa. Quando a senhora lê, quando nós lemos na Escritura flagelo, é uma expressão de juízo. A questão é se esse é um juízo parcial ou é final.
E aí lembre que a leitura que nós estamos fazendo, você vai ter várias manifestações de juízos parciais até o juízo final. Então, que é uma expressão, eu creio que o seja. Mas se já é o final ou está encaminhando para isso, é algo que a gente precisa definir. E quando lemos a Escritura, percebemos que as coisas estão se encaminhando para isto. Então, vários têm sido sinais nesse sentido. Por exemplo, lá no iniciozinho a gente leu Mateus 24, onde Cristo mostrou vários sinais que antecederiam a vida do Filho do Homem. Dentre eles estava este. Pestes, rumores de guerra, essas coisas, eram coisas que seriam... Então virá o fim, ainda não é o fim. Lembra que ele diz isso? Então eu preciso ter essa percepção de como Deus está atuando na história para isso. Então, se pensarmos em termos de juízo, no sentido mais amplo, já o é. Agora, se é o final, ainda não sabemos se neste momento Cristo voltará. Só uma correção. Não quer dizer que todos conhecerão a palavra de Deus. Mesmo assim, de ouvir. Mesmo assim, isso. A ideia não é atingir todos, mas de que será todos os povos, tribos, línguas e... Pronto. Ok? Mais alguma pergunta? Colocação? Diga. Uhum. Isso. É uma boa analogia, não é? O Marcelo está lembrando aqui, tem um autor, um irmão nosso, né, o reverendo Leandro Lima, que ele cita essa questão da iminência do juízo como uma mulher que está para dar à luz. Ela está sentindo as dores, antecedendo aquele momento, mas ainda não é aquele momento da dor quando nasce o menino. Mas ela já sente as contrações, não é assim? Vai aumentando, vai vendo a dilatação para ver se chega a hora e tal. Aí quando chega a hora é que é a dor mesmo, que é indescritível, né? Diz que está entre as maiores dores, né? Alguém já disse, né? A dor do parto, a crise renal e, se eu não me engano, acho que o infarto também, né? Pronto. Diz que é dor horrível. Mas, queira Deus que a gente não sinta nenhuma delas. No caso das mulheres, a de parto, essa Deus estabeleceu, é bom que você sinta, mas as demais é bom que a gente tenha saúde. Tá bom? Ok? Então agora, entendemos o porquê, a razão para louvar. Pela manifestação do juízo de Deus, nós devemos louvá-lo. Isso implicará em salvação para nós, o seu povo, e juízo para os ímpios. Só um detalhe aqui, antes de passar para a segunda, que é o modo e o conteúdo. Lembre bem de uma coisa. Quando a gente está vendo a manifestação do juízo de Deus, isso aqui não se assemelha àquela situação em que eu estou vendo uma pessoa padecendo e eu estou me alegrando com o padecimento dela. Não é esta alegria que eu estou tendo. É pela manifestação do juízo de Deus. Para que a gente não incorra no erro, não é? De achar que, está vendo? Eu devo me alegrar com o sofrimento do outro. Não, não é isso não. Eu estou me alegrando pela manifestação da justiça de Deus, que implica em, por sua misericórdia, me salvar e, por ausência dela, condenar o ímpio. Então, cuidado para você não estar se alegrando com o sofrimento alheio. Essa não é a postura que se requer dos crentes. É muito bom que se entenda isso. Não devemos nos alegrar pelo sofrimento alheio. Este louvor que brota do coração, dos lábios dos crentes, é pela manifestação da justiça divina. Muda o foco da coisa. Totalmente. Ok, irmãos? Ficou claro isso aqui? Então alguém poderia olhar para você, mas como é que eu vou me alegrar se está sendo gente condenada debaixo de flagelo? Não. Você não está se alegrando por isso. Você está se alegrando porque Deus está manifestando a sua justiça. É diferente, muito diferente. Embora haja uma implicação para o ímpio, mas você está se alegrando em Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Diferente. Bom, e qual é o modo e conteúdo de expressar esse louvor?
Agora vamos para o verso 2, tá? Então ele vai descrever: vi como que um mar de vidro, já expliquei sobre essa questão de mar de vidro anteriormente, então não vou me deter nisso aqui agora, mas só lembre que essa ideia de mar está associada a mar vermelho, a Cristo que anda sobre o mar, a autoridade que ele tem, tá? Esse mar de vidro está mesclado de fogo, que é a ideia de juízo, ou seja, agora é um mar que está debaixo do juízo do Senhor, do controle dele, não é um mar revolto, como era anteriormente, ok? Então, estes que foram vistos por João, estavam aonde? Em cima deste mar, de pé nele. Olha o que diz o texto: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores, agora 3 aqui, ó, da besta, da sua imagem e do número do seu nome. O que esses 3 representam? Os inimigos do Senhor, o sistema, os poderes políticos, econômicos, ok? Então aqueles que não se submeteram a isso é que são os vitoriosos, e são eles que são descritos aqui como vencedores, são eles que estão de pé sobre o mar de vida, entoando ao Senhor. E aqui note um paradoxo, né? Um aparente, né? Qual é? Vitorioso aqui foi quem perdeu segundo o padrão do mundo. Vou repetir. Os vitoriosos que estão aqui cantando ao Senhor são aqueles que, segundo o padrão do mundo, foram o quê? Perdedores. Por quê? Porque eles foram mortos pelos inimigos. E aí você lembra de uma coisa: quando você olha para a cruz de Cristo e ao vê-lo crucificado, aos olhos humanos, ele perdeu ou ganhou? Os olhos do mundo, perdeu ou ganhou? Perdeu ou ganhou? Perdeu, está morto. Mas para quem olha segundo os olhos da fé, perdeu ou ganhou? Esses que estão aqui vivendo no mundo em fidelidade ao Senhor e que morreram por causa dessa perseverança, aos olhos do mundo, perderam ou ganharam? E aos olhos de Deus? Por isso são vencedores, estão aqui de pé sobre o mar de vida, entoando ao Senhor. Então note bem que vitória no mundo necessariamente não quer dizer vitória segundo Deus. E muitas coisas acontecem nesse mundo que contrariam os preceitos do Senhor. Por exemplo, o homem viril, segundo o mundo, é qual? Que tem muitas mulheres. Mas quem é o homem segundo a Bíblia? É aquele que tem somente uma, do princípio ao fim, é fiel até a morte. Pronto. Isso vale para o homem e para a mulher. Não é assim? Então, o vitorioso aqui, aos olhos do mundo, foi aquele que perdeu. Mas para Deus, os que perderam no mundo, ou para o mundo, são os grandes vitoriosos. Por isso que o texto diz: esses, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Ou seja, não se dobraram ao sistema contra Deus. Não abriram mão da sua liberdade. Não se quedaram diante dos valores. Permaneceram fiéis ao Senhor, até a morte. E esses são os vitoriosos. E ele diz: esses se achavam em pé no mar de vidro. Agora olha que coisa interessante. Agora o modo, tá? Tendo o que nas mãos? Harpas de Deus. Algumas coisas chamam a atenção aqui, no que diz respeito a essa parte final. Primeiro, é que você vai estar vendo no céu instrumentos que são consagrados ao Senhor para o seu louvor. Uma coisa bem específica, que vai lhe remeter àquela situação quando Davi colocou cantores no templo, lembra?
Ele separou pessoas, separou instrumentos, que inclusive são citados no livro dos Salmos, até o tom em que é cantado, para a cítara. Lembra disso, quando você lê o Salmo? Então aqui você tem a mesma figura. Instrumentos que são colocados para o louvor do Senhor, são consagrados. Por isso que a expressão o quê? Harpas de quem? De Deus. Este é um ponto muito importante aqui. Então, no céu você vai ter louvor pela voz e pelo uso dos dons que Deus deu aos homens para o quê? A utilização desses instrumentos. De maneira que isso tudo é usado para quê? Para a glória do nome do Senhor. Há quem veja nisso forte argumento para colocar no culto ao Senhor, desde que bem tocado, instrumentos que glorifiquem o seu nome. Ok? Então, estão de pé, tocando e cantando. Agora, o conteúdo, verso 3. E entoavam o canto de Moisés, servo de Deus, e o canto do Cordeiro, dizendo, note bem duas coisas aqui importantes, que referem-se aos dois testamentos. Primeiro, o canto de Moisés. Qual cântico foi? Tem duas possibilidades. Ou o cântico que foi entoado quando eles saíram do Egito. Por favor, abra sua Bíblia aí em Êxodo. Esse cântico aqui, ó. Você tem as 10 pragas, não é? E depois, em Êxodo 15, verso 1, você tem o cântico de Moisés. Está vendo? Que é esse cântico aí que vai do verso 1 até o verso de número 18. Ele diz, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação. Então veja que o conteúdo desse cântico é um cântico que está louvando a Deus pela libertação. Mais uma vez aquele padrão que eu disse. Ele não está se alegrando porque o ímpio morreu, mas pela justiça de Deus manifesta, cuja consequência é a morte do ímpio e a salvação do seu povo. Lembre bem disso. Tá bom? O outro cântico que pode ser, agora está em Êxodo, por favor, Deuteronômio. Abra sua Bíblia agora em Deuteronômio. Então, o primeiro cântico que pode ter sido o cântico de Moisés foi esse. O segundo é esse que está em Deuteronômio, capítulo número 32. Eu vou ler o 30 do 31 e o 32. Tá? Diz assim, ó. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinar os ouvidos aos céus e falarei, e ouça as terras palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra. Então você tem duas possibilidades. Pastor, qual que seria a mais adequada para o contexto de Apocalipse? A primeira. Por quê? Porque ela está diretamente relacionada com o contexto de libertação. Então, em outras palavras, seria o texto ou o cântico de Êxodo capítulo 15, e não de Deuteronômio 32. Embora Deuteronômio 32 seja um canto que remonte a tudo que Deus fez ao longo de toda a peregrinação. Mas, pelo contexto, o cântico referido em Apocalipse 15 é o de Êxodo capítulo 15. Ficou claro? Então, primeiro testamento, antigo. Mas aí disse também que o texto canta o canto do Cordeiro. Não é? Não diz aí, canto do Cordeiro? Só que o Cordeiro de Deus aparece quando? Visivelmente. No Novo Testamento. E aí você tem a expressão de João Batista, quando vê o Senhor Jesus Cristo, que diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Então você tem a ligação do Êxodo, saída do povo, Moisés canta, o cordeiro já ali tipificado, lembra que o cordeiro é morto, passado o sangue na verga da porta, e a consumação disso no Novo Testamento, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo. Então você tem a união aqui dos dois testamentos. Aquele que estava sendo anunciado, que libertou o povo do Egito, e aquele que, segundo a graça de Deus, teve a sua consumação no Novo Testamento, com a sua vinda e morte para a libertação do seu povo. Ficou claro isso aqui? Então o canto de Moisés e o canto do Cordeiro estão associados pelo mesmo motivo. Qual é? A salvação do povo do Senhor. O povo do Senhor foi liberto. Ok? Diga, querido irmão. É. Bom, nesse caso específico aqui é música mesmo, é canto. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, pela questão do instrumento. Ok? Então, aquilo que foi dito estava sendo acompanhado com música, harpas de Deus. Segundo, porque a palavra aí, entoar, é exatamente a de louvar cantando mesmo. Não é apenas dizer, é de louvor. Embora a gente saiba que tem oração de louvor, né? Você pode orar louvando ao Senhor, porque louvar é o ato de anunciar as grandezas daquele que você tem como objeto da sua adoração, mas nesse caso específico está associado realmente à música. Inclusive este aqui é um dos cânticos do Apocalipse. E nós vamos já ver o conteúdo dele, é até um dos que a gente canta, né? Ó Rei das Nações, que não temerá. Então, especificamente, nesse contexto aqui, é cântico mesmo. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi até sua mãe que, um tempo atrás, quando a gente apresentou o primeiro cântico, teve essa fala, né? Aqui é um cântico, aí eu fui explicar para ela que realmente ali era cântico e que isso é um conjunto de cânticos do Apocalipse. Dá até para fazer um CD, né? Os músicos de plantão aí, pegaram as letras e musicá-las, para que a gente tenha boa música sendo cantada, né? Boa doutrina. Mas nesse caso aqui é música mesmo. Então o modo, louvor ao Senhor. Por isso, que hoje pela manhã eu coloquei aquele cântico que Ele vem para te salvar, né? Para que você lembre disso. Para que seja realmente um motivo para você louvar a Deus por Ele ter te salvado. Não é? A salvação que Deus nos deu, irmãos, deve ser todos os dias, diariamente, motivo do nosso louvor. Porque ainda que nos falte tudo e que a gente venha a perecer, morrer, finalmente o que é que vai importar se não for a salvação? O que é que nós vamos levar disso aqui? Então, se essa é a coisa mais importante, e já temos, como que deveria ser a nossa vida no que diz respeito a louvar a Deus pelas coisas que temos recebido e que Ele fez por nós? Então, cântico de Moisés, eu canto do Cordeiro. Então, ele se atém ao modo, primeira razão, né? Verso 1. Depois o modo, cantando. E a harpa, tocando. E agora o conteúdo. Como é o conteúdo? Vamos agora para o verso de número 3, parte B. Dizendo, agora note bem como que é construído esse cântico. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quais são os atributos divinos que são colocados nesse cântico? Ou em outras palavras, quem Deus é nesse canto? Como que Ele está se apresentando? Vamos ler para a gente ver? Grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, grandioso. Porque se as obras são grandes e admiráveis, é porque aquele que executou é grande e admirável. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então ele é justo e ele é o quê? Verdadeiro. Depois diz, ó Rei das nações. Ele é o rei. Tá? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor. Quírio, Senhor. Adonai, não é? Para a tradução do hebraico. Então, o soberano, o majestoso Deus. Pois só tu és santo, mais um atributo de Deus aí.
Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça, já falei lá, ele é justo, os seus atos são igualmente justos, se fizeram o quê? Manifestam. É um Deus grandioso, é um Deus admirável, ele é Senhor sobre tudo e todos, ele é todo poderoso, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é o Rei das nações, ele é santo. Ok? Então, diante de um ser tão poderoso, maravilhoso, o que deveríamos fazer? Aquilo que o profeta Isaías fez em Isaías 6, né? Se quedar diante dele, reconhecer que ele é pecador. E louvar ao Senhor. Por isso que os anjos diziam, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que neste canto, o ser de Deus, o seu ser é exaltado. Ok? Segunda coisa, as obras desse ser maravilhoso. Quais são as obras que ele fez? Então, basicamente, para a gente não perder muito tempo, duas são as obras de Deus. A obra da criação e a obra da providência. Dentro da obra da providência está a obra da redenção. Alguns separam, tá? Coloca criação, providência e redenção. Mas eu creio que seja justo, adequado fazer isso. A obra da criação e a obra da providência. Dentro da obra da providência, que é o destino que ele dá a tudo, está a obra da redenção. Aí ele vai falar sobre as obras de Deus. Como que são as obras daquele que tem esse caráter? Aí ele vai dizer, essas obras são grandes e admiráveis. Então, qual foi a última vez que você percebeu a grandeza e ficou admirado por Deus lhe ter salvado? Você já se admirou porque Deus lhe salvou? O que ele fez por isso? A gente se admira com um gol bonito, a gente se admira com uma paisagem bonita, a gente se admira quando vê uma pessoa bonita, a gente se admira por algum evento que aconteceu, que de fato são verdadeiras manifestações da bondade de Deus, do seu poder também, mas a grande admiração da nossa vida deveria ser ter sido salvo pelo Senhor. A obra da salvação. Veja como Deus executou isso. Decidiu na eternidade, mandou o seu Filho, ele habitou encarnado entre nós, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto ao céu e está acendendo por nós agora. Essa é a grande obra maravilhosa, irmãos. Por isso que ele diz, grandes e admiráveis são as tuas obras, todas elas. E aí ele diz mais, os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Ó Senhor, como os teus caminhos são muito melhores do que os nossos. Isaías viu isso. Abra sua Bíblia em Isaías 55, por favor. Isaías 55. Abriram? Vou ler a partir do verso 6, tá? Isaías 55, 6, tá? Diz assim, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, porque se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Agora leiam juntos o 8 e o 9. Pronto. Você entendeu agora porque justos e verdadeiros são os teus caminhos? São superiores. Então imagine os caminhos de Deus comparados aos nossos caminhos. Quando o povo de Deus vê isso,
Porque imagine, o homem natural diria assim, né? Que caminho é esse que eu estou perdendo aqui? Mas para o ímpio, este caminho é errado. Mas para Deus é o caminho mais certo, o caminho da fidelidade, o caminho da obediência, o caminho da santidade. Esse caminho é estreito. A porta para ele é apertada. Mas finalmente ele conduz a quê? A salvação. E o caminho cuja porta é larga e é espaçoso, conduz ao quê? A perdição. Por isso que eu posso dizer, justos e verdadeiros são os teus caminhos. E veja que nesse contexto ele faz duas afirmações, né? Senhor Deus Todo-Poderoso e ó Rei das Nações. Está em paralelo aqui, viu? Ó, grandes e admiráveis são as tuas obras. Paralelo, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Outro paralelo, Senhor Deus Todo-Poderoso. E o outro paralelo, ó Rei das... Então, quem é o Rei das Nações? É o Senhor Deus Todo. Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso? É o Rei das Nações. Perceberam isso aqui? A mesma coisa pode fazer. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quem é aquele cujos caminhos são justos e verdadeiros? É o mesmo cujas obras são grandes e admiráveis. Então ele quer que você encharque a sua mente da verdade sobre Deus e sobre as suas obras. Entenderam? Então ele encontra em Deus motivo para louvar. E aqui eu vou fazer logo a aplicação aqui rápida. Tenha muito cuidado com esses cânticos. Na verdade não deveriam nem ser entoados. Pode cantar até com música popular, mas para culto a Deus não. Que exaltam o homem em detrimento do Senhor. Cuidado. Eu sou isso, eu tenho aquilo, você tem força, você pode, você é poderoso. Quem é poderoso? Quem é aquele cujos caminhos são retos e justos? Então essas musiquinhas aí, cuja melodia é uma bênção. E aqui eu estou sendo irônico, tá? Mas cujo conteúdo distorce disso aqui, cuidado. E tem gente que gosta disso. Gosta, ouve, bota os outros para ouvir. Porque parece cânticos de guerra, né? A pessoa fica motivada. Canta com a cabeça, tá? Não deixa só as emoções, não. Cante com a cabeça. Entenderam, né? Aí o hino prossegue. O cântico prossegue. Verso 4. Diante da manifestação desse Deus, dessas obras, ele faz uma pergunta retórica. Qual é a pergunta retórica? Diante desse Deus, cujas obras são grandes e admiráveis, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, cujos caminhos são justos e verdadeiros, e que é o Rei das Nações, e lembre aqui que tem nações guerreando contra o povo do Senhor, na época de Apocalipse era Roma, grande poder, e ele é rei sobre Roma, e isso inquietava, não é? Porque o povo dizia, o rei dos judeus está aí. Quem é rei? Só tem um rei que é César. Que César? Era Cristo. E é ainda. Então, diante desse rei, ele faz uma pergunta retórica. Qual é a pergunta? Veja agora o verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Em outras palavras, quem é o doido? Quem é o louco? Quem é o insano? Que diante de uma manifestação tão grandiosa de poder, de sabedoria, de justiça, não vai glorificar o nome desse ser? Levante a mão. Quem é esse doido que vai fazer isso? Não ouvi o que o senhor disse. Sim, com certeza, o senhor tem razão. Embora não se manifestem, mas tem muitos ainda aí que adoram falsos deuses, inclusive os bens. Que é uma manifestação de loucura também.
não poderá adorar dois senhores, ou a Deus ou as riquezas. Não foi isso que Cristo ensinou? Mas como eu disse, essa é uma pergunta retórica. Porque se a pessoa disser assim, quem não temerá? Dizer, fulano e tal não vai temer. Aí eu quero só ler um textinho para vocês aqui. Abra sua Bíblia aí em Tiago, por favor. Tiago. Capítulo 2. Eu li uma vez eu não sei se era um livro ou se era um artigo. Era um arquivo de computador, agora não sei se era um livro ou se era um artigo. Que disse assim, a fé dos demônios. E depois que eu li aquele artigo, eu voltei meus olhos para esse texto de uma maneira diferente. Tiago capítulo 2, verso de número 18. O contexto aqui é essa questão entre fé e obras. Fé ou obras? Obras ou fé? A Bíblia diz que os dois são necessários. Pelas obras eu manifesto a minha fé. E a fé sem obras é morta. Então as duas coisas são necessárias. Agora lembrando que o justo verá por fé, não por obras. Porque por obras da lei ninguém é justificado. Tá bom? Então vamos olhar esse texto aqui. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Lembre que o foco aqui de Tiago são obras que procedem da fé. Tá bom? Não é precedem a fé, procedem da fé. Tá bom, irmãos? Há uma diferença, não há? Vamos lá. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Crê? Creio. Fazes bem. Ele é um só mesmo. Há um só Deus, um só Senhor. Agora o que ele diz, não? Até os demônios creem e só não obedecem. Então o demônio tem fé. Creem. Mas não são filhos. E haverá o dia em que todos terão que se dobrar diante do Senhor e confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, quer você seja salvo ou não. Então, voltando para a pergunta de Apocalipse 14, quem não temerá e não glorificará o teu santo nome? Até os demônios, meu filho, vão ter que temê-lo e serão condenados. Aí ele diz, alguém poderia, né? Mas eu não quero temer, não. Tem outro. Aí ele diz, não, tem que ser só ele. Porque só tu és santo. Eu quero que você preste bem atenção que o atributo que ele usou aqui não foi justiça. Ele não disse assim, ó, só tu és bom, bondoso. Só tu és justo. Só tu és sábio. Não. Qual foi o único atributo que ele usou para manifestar o seu diferencial com relação aos demais? Santidade. Você lembra do que os anjos disseram em Isaías 6? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você lembra do texto de Levítico, livro de Levítico? Sede santos, porque eu sou santo. Santidade no culto, santidade na vida. Pedro vai relembrar isso na sua primeira epístola. Sede santos, porque eu sou santo. Vós sois nação santa. Pois essa, desculpe, é a vontade de Deus para a vossa vida. A vossa santificação. Santidade. Não há outro santo como ele. Então é importante que você conceba o valor deste atributo. E aqui eu vou dizer, ó, o poder de Deus é santo. A sabedoria de Deus é santa.
não é? A justiça dele é santa, tudo é santo. Então, qualquer manifestação do atributo divino sempre terá o quê? Santidade, pureza. Tudo que ele faz é assim, porque ele é assim. Então alguém poderia dizer assim: ah, mas nessa justiça ele não está sendo puro. Não, ele é santo. Até a justiça dele é santa. E nessa misericórdia, é também uma misericórdia santa. E na graça também é santa. E no seu amor, o seu amor é santo. Então tudo de Deus é permeado de quê? De santidade. Por isso que o que eu e você devemos ser, irmãos? Santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. Boa. Entenderam isso aqui? Por que ele colocou esse atributo? Porque tudo que ele fez, todo o juízo dele, toda a sua obra é o quê? Santidade. Irmão Ferdinand. Sim. Exatamente. Esse é o ponto. Então, voltando aqui. Capítulo 14. Pois só tu és santo. Por isso o quê? Por causa da santidade dele. Porque ele é o único santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Ficou claro, irmãos? Ó, adorarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça se fizeram o quê? Manifestos. Quais atos de justiça? Salvar o seu povo em Cristo, que ele se tornou justiça de Deus. 1 Coríntios 1, 30 e 31. E condenar os ímpios com sua justiça, sua justa ira e santa ira. Então esses atos de justiça se fizeram manifestos. Logo, todos deverão vir e adorar o Senhor. Aqui nós temos um apelo missionário. Por quê? Porque todos os povos, tribos, línguas e nações deverão conhecer ao Senhor, para que se dobrem diante do Senhor e façam isso antes do dia do juízo, porque se tardarem e não fizerem, o farão, mas em qual condição? De condenados e não de salvos. Mas todos terão que adorar o Senhor. Ok? Diga. Paul Washer. O Marcelo está dizendo aqui que essa minha fala lembrou a ele o dia em que ele foi convertido. E a pregação, foi Paul Washer, né? Dizia que no dia que Cristo vier, todo joelho se dobrará. E o que não quiser se dobrar, o joelho vai quebrar, mas vai ter que se dobrar. Não tem jeito não. Você vai ter que se dobrar. Não vai ter jeito. Resistência vai ter. Mas alguém pode... Vou usar a Bíblia melhor, né? Pois jamais alguém resistiu à sua vontade. Quem jamais resistiu à vontade de Deus? Ninguém. Então vai ter que se dobrar. Então hoje nós aprendemos, irmãos, que todo servo do Senhor, todo aquele que foi salvo, é seu dever louvar a Deus por sua salvação. Não se esqueça disso. E aí nós vimos a razão, verso 1, e o modo e conteúdo nos versos número 2 a 4. Ok? Diga, irmão. Por que muitos crentes têm dificuldade de louvar a Deus em meio às aflições? Bom, tem algumas razões para isso, que eu me lembro aqui agora, diante da sua pergunta, assim, bate pronto, né? A primeira delas é porque talvez não tenha recebido instrução para isto. E aí a falha reside em mim e naqueles que ensinam.
Nós devemos ensinar o povo do Senhor, conforme a palavra nos diz, a louvar a Deus em toda e qualquer situação. E aí você tem orientações claras sobre isso, como esta. Você tem exemplos, quando o povo de Deus, por exemplo, estava preso e orava, quando estava preso e cantava, quando estava enfermo e louvava. Entendeu? Então você tem diversas situações do povo de Deus onde o povo está louvando. Então é possível que alguém não faça isso porque não recebeu a instrução daquele que tem o dever de ensinar. A outra coisa, talvez seja também pelo fato dele achar que precisa um louvor polido para fazer. E aí o polido está, eu não tenho uma voz boa, eu não toco nenhum instrumento, eu não sei nem o que dizer. Diga a Bíblia. Cante a Bíblia. Vimos vários exemplos aqui. Você pode decorar um salmo, cantar. Tem vários hinos, cânticos, cujo conteúdo são bíblicos e que você pode usar. Ok? O outro pode ser por temor de homens. Então ele teme o que as pessoas vão dizer se ele estiver louvando em meio ao sofrimento. Vai dizer que ele é doido, ou então qualquer outro adjetivo aí que seja pejorativo. Mas doido é quem não faz. Porque a Bíblia nos instrui a fazer. E nós deveríamos fazer. Por isso que quando a gente vai fazer a visita a alguém, a gente precisa ler a Bíblia com essa pessoa, orar com ela e cantar. Porque isso faz parte dessa atividade devocional. De crescimento espiritual, pessoal, familiar e coletivo. A igreja a gente faz isso. Louva, lê a Bíblia, ora, não é? Logicamente tem outros aspectos da liturgia, mas é isso em essência. Então eu creio que pelo menos essas 3 razões aí, temor de homens, falta de instrução e a responsabilidade pessoal mesmo aí de não querer fazê-lo. Uhum. Já não teria mais motivo para louvar. É isso? É. Perfeito. Abra uma Bíblia aí, por favor, em Abacuque, capítulo 3. Vamos ver aqui um duplo exemplo. Um canto em forma de oração. Ou melhor, uma oração, eu mudei aqui. É uma oração em forma de canto. É o inverso, viu? Abacuque 3. E aí vai bem no sentido daquilo que Eliseu Júnior acabou de falar, né? Que as circunstâncias acabam, parece que selando a nossa boca, quando na verdade, circunstâncias difíceis deveriam abrir a nossa boca. Por compreender que até essas circunstâncias difíceis estão debaixo do controle do Senhor. Então em Abacuque 3, temos assim, ó, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Está vendo aí? Forma de canto. Aí eu pergunto, nessa circunstância, o que é que Abacuque estava vendo diante dos seus olhos? Coisas boas ou ruins? Péssimas. Ímpios sendo usados por Deus para trazer juízo ao seu povo. E eram cruéis. E eles, meu Deus, o que está acontecendo? Por-me-ei na minha torre de vigia para ver o que Deus vai fazer. E aí Deus mostra para ele que o justo verá pela fé.
Aí mostra primeiro o juízo dos ímpios, capítulo 2, verso 6 até o verso 20, e você vai ver os ais, e aí depois tem a oração dele quando ele contempla isso. Oração em forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem um santo, a sua glória cobre os céus e a terra sente seu louvor. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ó, adiante dele vai quem? A peste. E seguindo os passos atrás vem também o quê? A peste. É sofrimento, é dor. E ele diz mais: ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mal o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem altas as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Veja o juízo de Deus sobre as nações pagãs, tá? E isso tudo o povo de Deus junto, sofrendo junto. Não está separadinho, como alguns dizem, né? O povo de Deus vai ser tirado, e aí vai trazer... Não. Qual será a única ocasião de ser tirado? É no juízo final, que vai separar por toda a eternidade, quem é de Deus e quem não é. Antes disso, todo mundo junto. Tá? Aí diz mais: tu sais, agora veja, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar. O que, irmãos? O dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete, em silêncio. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado, para que essa situação é boa ou ruim? É horrível. Falta comida, falta segurança, falta saúde, falta tudo. Mas ainda que tudo isso aconteça, todavia, olha agora, aqui está a loucura, né? Eu me alegro. Em quê? Na miséria? Não. No Senhor. Exulto no Deus da minha o quê? Está vendo o aspecto da salvação sendo motivo de cântico? Por isso que lá no início eu disse, ainda que você não tenha razão nenhuma para louvar a Deus, lembre todo dia que você é um salvo. Lembre todo dia que você é um salvo. Que mais pode alegrar um homem neste mundo? Os ímpios se alegram, irmãos. Mas a alegria da salvação só tem os crentes. Lembre disso. Não esqueça disso. E louve a Deus por isso. Completando, já te passo. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça,
e me faz andar altaneira, ou seja, em meio a todo esse caos, por ter certeza que estou em Deus, o Deus da minha salvação, eu ando com a leveza de uma corça, saltitando. Alguém diria, vai estar alegre? Estou, mas o caos está aí instalado, está, mas a minha alegria não vem de circunstâncias, vem do Senhor, que me deu a salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Entenderam? Por isso que aquele canto de Apocalipse é tão importante. Porque finalmente nós, diante de tantas dificuldades desse mundo, devemos nos lembrar de louvar a Deus por nossa o quê? Salvação. Pelo que Ele é, por ter nos salvado. Lembre disso. Porque muitas serão as questões nesse mundo que tentarão roubar a sua alegria, a sua paz, mas ela está no Senhor. Irmã Raimunda, aí a gente caminha para o fim. Uhum. Uhum. É. E não é só pensar no que poderia ter sido pior, né? Que é uma perspectiva. É o livramento. Agora, estava programado para a gente chegar aqui em Teresina na quinta-feira. Viemos chegar na sexta, né? Na quarta ou quinta. Porque aí choveu muito lá em Feira de Santana. Aí eu saí de uma visita à minha mãe, né? Estava lá com ela, ia para um outro compromisso. E aí nesse trajeto começou a chuva, eu passei por dentro de uma poça e o carro parou. E nessa brincadeira veio reboque, levou o carro. E foi 2 dias de oficina, atrasou a viagem. E no primeiro momento eu disse, rapaz, que situação é essa aqui, não é? Mas depois eu entendi que nós precisávamos estar lá por uma outra circunstância que ocorreu, exatamente no dia que nós estaríamos aqui, não lá. Então, lembra que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E às vezes a gente fica inquieto, chateado e quer bater o pé e birrar contra Deus. Tenha calma, meu filho. Peça a Deus discernimento para compreender o porquê daquelas coisas. Pode ser por uma razão cuja natureza esteja em você, você errou e você precisa rever. Pode ser o pecado de outro contra você e você também não pode reagir mal com mal, mas mal com bem. O fato é que muitas vezes nós somos precipitados na análise e a gente precisa de serenidade. O fato de você parar, refletir, orar, não quer dizer que você não está fazendo nada. Na verdade, você está fazendo a primeira e mais importante coisa. E aí Deus vai mostrar a você que caminho você deve seguir. E você verá que no final foi bom ter passado pela aflição. Na hora não parece ser bom. Mas depois a gente vê que foi bom. E vai louvar a Deus por isso.
Semana que vem, se Deus permitir, na próxima aula, nós veremos os flagelos. Aí começaremos, tá? Para que vocês possam ver como que Deus vai agir, trazendo juízo sobre os povos que se levantam contra Ele. Tá bom?